Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Estamos aqui, meus queridos, para mais um vídeo para enaltecer, cada vez mais o nome do nosso Criador. Ele que fez os céus e a terra e aquele que nunca erra, não é? Não tem como errar, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Meus queridos, nós vamos tratar de uma coisa aqui muito interessante. E poucas pessoas têm observado isso que eu vou falar aqui. A Bíblia para você, ela funciona como uma opinião ou como uma coisa que é fato concreto? Opiniões, cada pessoa tem a sua, não é? E deve ser respeitado, porque cada pessoa tem uma opinião diferente do outro. Mas opiniões, por exemplo, um objeto que para mim pode ser bonito, para o outro pode ser feio, mas isso é uma opinião. Uma coisa que eu considero grande, mas o outro ainda considera pequeno, é opinião. Uma coisa que eu falo assim, desse jeito para mim tá bom. Aí outra pessoa fala assim, não, se fosse eu faria de outro jeito. É uma opinião. Então opinião, ninguém se discute, porque cada um tem a sua. Alguém é capaz de dizer, mas fulano está pensando errado, fulano está fazendo errado, do jeito, se fosse eu faria do meu jeito. Gente, opinião, cada um tem a sua. Agora uma coisa que você deve sempre observar é a fala dos líderes religiosos com respeito à Bíblia. Na Bíblia, não tem como você decidir se é uma opinião ou fato. Na Bíblia, ou é fato ou é nada. Na Bíblia, não existe opinião. Eu não posso falar, na minha opinião, Jesus já veio. Como? Na minha opinião. Se é fato bíblico que ele nunca falou que ia voltar pessoalmente. Isso é fato, isso não é opinião. Alguém pode dizer, na minha opinião, a grande tribulação ainda vai acontecer. Eu não posso falar na minha opinião, por quê? É fato bíblico que a grande tribulação já aconteceu e era específico para a nação de Israel. Então a Bíblia você tem como opinião ou como fato. Eu, particularmente, para mim, é fato. Eu não tenho a Bíblia como uma coisa que eu posso opinar. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, respeita todas as colocações verbais, todos os tempos verbais, você respeita as conotações de remetente e destinatário. Quando você respeita a primeira, a segunda e a terceira pessoa, tanto do plural como do singular. Quando você estuda a Bíblia respeitando isso, ela não pode ser uma coisa que ela depende da sua opinião, porque Bíblia não foi feito para alguém opinar. A Bíblia foi feita para alguém aceitar ou não, acreditar ou não. Basta você ler ou estudar com entendimento. Então, querido, eu vou te perguntar uma coisa muito importante. Quando você ouve as pregações futuristas pregadas pelos líderes religiosos que gostam de estudar a Bíblia futurizando as coisas, os futuristas, eles têm a Bíblia como um fato ou como um objeto que eles podem opinar? É claro que na língua deles, eles opinam sobre tudo que está na Bíblia, quando na verdade deveriam aceitar ou não, porque são fatos. São fatos, não é questão de opinião. Então nós temos uma coisa muito importante para observar,
que nas pregações futuristas, a 99,9% dos pastores, pregadores, eles dizem que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, não é isso? Sim ou não? Verdade ou mentira? Mas você sabia que isso é uma opinião deles? É a opinião deles. Só que na realidade, eles tinham que respeitar a história, a cultura bíblica, para ver que a grande tribulação, que é o que antecederia, não é? O reino de Deus estabelecido na terra para todo sempre, a grande tribulação era aquilo que precedia o estabelecimento de Deus com o seu reino na terra. Por quê? A grande tribulação, o livro do Apocalipse, que é a mesma coisa, que Apocalipse quer dizer, né? Nós temos aqui uma questão importante. Quando João relatou o Apocalipse, ele estava descrevendo o juízo de Deus sobre Israel, que aconteceu no ano 70 DC. Não é 1970, foi no ano 70, contando o ano 1 do nascimento de Jesus até o ano 70. Ou seja, a geração do juízo foi a geração dos 70, não é? Contando do nascimento de Jesus até a invasão do exército romano contra a cidade de Israel. E especificamente Jerusalém, que foi tomada, foi queimada, inclusive o templo lá em Jerusalém. O que acontece, queridos? Quando você estuda a Bíblia na visão do Evangelho Eterno, porque o Evangelho Eterno faz isso. O Evangelho Eterno, ele te situa na Bíblia. Ele te coloca dentro da Bíblia e mostra para você tanto o retrovisor quanto o para-brisa. O retrovisor no carro, para que tem o retrovisor no carro? O retrovisor no carro você tem para uma coisa. O para-brisa você tem para outra coisa. O para-brisa é a direção, não é? O retrovisor é o quê? Para que você usa o retrovisor do carro? Como referência. Então, queridos, quando você tem o para-brisa e o retrovisor, é o caso da Bíblia. A Bíblia, o Velho Testamento foi o retrovisor, mas o Velho Testamento apontava para o futuro. Que futuro era esse? O para-brisa, direção. E qual era a direção? Era o Deus Criador mostrou para todos no Antigo Testamento que um dia ele se manifestaria como carne, vinha na terra, desenvolveria o seu papel, não é? Ali em Israel, o verbo se fez, ou seja, o verbo se tornou carne e habitou entre os homens. Então Jesus era a manifestação do próprio Deus. Então tanto o retrovisor, Velho Testamento, quanto o para-brisa, o Novo Testamento, veio mostrar que tudo que Deus tinha falado com relação ao juízo aconteceu. Então a Bíblia, ela não é uma opinião de ninguém. A Bíblia não serve para você usar como opinião. A Bíblia é para você acreditar ou não, porque ela é fato, ela é realidade. Ah, mas por que? Muita gente pergunta, mas por que a igreja evangélica ela se perdeu? Porque a igreja evangélica, os crentes, os evangélicos, pentecostais e tudo quanto é crente, eles se perderam. Sabe por quê? Porque os que estudaram a Bíblia, estudaram com má intenção.
de enganar as pessoas. E os que são enganados porque nunca se interessaram em estudar a Bíblia para entender se o líder dele está falando mentira ou se está falando verdade. Aqui para nós, né? Como o crente não gosta de estudar, aí vira presa fácil, né? Essa que é a realidade, ué. Você pode ver que as pessoas que estão abandonando o sistema religioso são as pessoas que começaram a estudar a Bíblia por conta própria. Então aquilo que os líderes não ensinam nos templos, a pessoa está aprendendo dentro de casa, estudando a Bíblia. Aí, inclusive é interessante, né? Estudar a Bíblia respeitando texto, contexto, cultura, tempo, colocação verbal, é a mesma coisa que você está fazendo uma pós-graduação na língua portuguesa. Bonito isso. E parabéns, ó. Bata até palma para quem está fazendo isso. Aí, talvez você vai lembrar a época em que você esteve lá no colégio, em que os professores, né, lutaram para tentar ensinar você a respeitar o vernáculo da língua portuguesa. Lá você aprendeu. Mas quando você entrou para a religião, aí você parece que esqueceu de tudo. Porque dentro da igreja evangélica não se respeita vernáculo, gramática, a cultura, não é, da nossa linda língua portuguesa. E abrindo parênteses aqui, queridos, falando sobre a língua portuguesa, você sabia que enquanto a língua hebraica existe somente, presta atenção, 300 palavras, você sabia que a língua portuguesa ela tem mais de 8.000 palavras? Isso antes de passar pelo processo da revisão. Agora você vê, né? Uma língua tão linda. E alguns dizem que é a língua mais bonita do mundo. Só que o sistema, né, não deixa isso ser noticiado no mundo inteiro, porque senão as outras línguas talvez vai perder um pouquinho o valor, né, a admiração. Então, meus irmãos, é isso que eu queria trazer para você, tá bom? Então, a Bíblia, você a tem como fato ou como opinião? Coloca nos comentários aí, tá bom? E Deus que te abençoe, continue lutando, continue estudando, né? Para que, quem sabe, um dia, né? Todos, é meio difícil todos, né? Mas muita gente vai chegar ao entendimento que precisa chegar e vai deixar de ser enganado por esse sistema religioso que está aí, tá bom? Deus abençoe e tamo junto, querido. Até mais. Tchau. Fique na paz.